Cotidiano com Leniz Almeida. Oferecimento. Casa Sol, a mega loja. Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2015, Dia dos Namorados, do Correio Aéreo Nacional e Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. Final de semana de sol entre nuvens em Marília, mas o tempo permanece estável. Há previsão de chuva apenas para a próxima segunda-feira. Temperatura oscilando entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. O cotidiano começa agora com os principais fatos da cidade que marcaram a semana. Economia doméstica. Preço da cebola chega a R$ 9,00 o quilo. Parte do que compramos em Marília está vindo da Holanda. Semana do Meio Ambiente. Recicletec recupera equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo e fazem doação para entidades assistenciais e escolas do município. Hospital Beneficente Unimar recebe unidade móvel educacional. Endurbe faz alterações em semáforos de Marília. Avenida Tiradentes agora tem dispositivo exclusivo para pedestres. E enquanto isso, o Noticiário Nacional divulgava a semana agitada na política e na economia. A presidente Dilma Rousseff, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, disse que o ministro Levi não pode ser tratado como Judas, gerando polêmica entre aliados e opositores. A presidente Dilma ainda anunciando o pacote de concessões de 198 bilhões de reais, com foco em ferrovias. Inflação acumulada em 12 meses atinge 8,47% e é o maior desde 2003. Ministério das Cidades diz que obras da Copa ainda serão inauguradas. Militante anti-Dilma é cercado por petistas e agredido durante evento do PT em Salvador. E a semana foi também muito agitada no Congresso. Câmara aprovou mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos a partir de 2022, mas deve sofrer restrições no Senado. Foram aprovadas ainda as doações de empresas apenas aos partidos e também a cláusula de barreira. Foram rejeitados a unificação dos pleitos, fim do voto obrigatório, doações privadas só de pessoas públicas, financiamento exclusivamente público, voto distrital misto, voto em lista fechada, o distritão, doações privadas e fim das coligações. Outras propostas ainda serão analisadas nos próximos dias. Entre elas, a redução da maioridade penal. Estas e outras informações você continua acompanhando aqui no Cotidiano, que começa agora. Olá, sejam bem-vindos. Começa assim o nosso cotidiano, pensando no que aconteceu, já também refletindo no que pode acontecer nos próximos dias, para que o seu final de semana seja repleto de informação, porque aqui informação é prioridade. E uma outra novidade, a partir dessa semana, o nosso Radar SA, que é o nosso grupo de convidados para falar sobre economia, negócios, empreendedorismo, carreira, agora acontecerá às sextas-feiras, também para que você possa, no final de semana, colocar em dia as suas leituras, atualizar o seu conhecimento e, mais ainda, a sua reflexão e prática de tudo que você vem aprendendo no dia a dia. Portanto, nossos convidados já estão aqui e, a partir desse momento, a gente começa a falar também sobre eventos que acontecem na nossa cidade para a atualização dos empresários de Marília e de toda a nossa região. Daniel Alonso, conosco mais uma vez, seja bem-vindo. Daniel, muito bom ter você aqui com a gente nesse final de semana, tudo bem? Olá, Lenisa, tudo bem? É sempre muito bom e prazeroso estar aqui com você, até mesmo porque você está sempre recebendo pessoas muito interessantes, né? E como o dia de hoje, que você tem aí o Rodrigo e o Adriano, que é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília, trazendo aí para a cidade um evento, né, um programa de treinamento que eu tenho certeza que fará toda a diferença para aqueles que participarem. Muito bem. Representando, então, hoje, esse convite para o evento que acontecerá no próximo dia 25 de junho, Rodrigo Cury, da IDE Brasil, Instituto de Desenvolvimento Empresarial, está em Marília para oficializar esse convite aos nossos telespectadores e empresários da cidade. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lenisa. Obrigado pelo convite, obrigado, Daniel, Adriano. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é um privilégio poder estar aqui com vocês, trazendo
através dessa parceria da Associação Comercial, a Tecnoplus, a Casa Sol e os parceiros que nos apoiam com patrocínio também, esse evento para o dia 25 de junho, que nós vamos ter a oportunidade de falar hoje um pouquinho mais. Muito bem. Adriano Luiz Martins, seja bem-vindo, primeiro vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Muito bom ter você aqui no nosso programa, especialmente para falar sobre atualização, falar de negócios e como enfrentar a crise, né? Então, na prática, é sempre muito bom ouvir experiências e soluções, que é o mais importante. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, e você, Lenisa? Tudo ótimo. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Realmente, fortalecendo aquilo que o Daniel já disse, é uma oportunidade bastante importante e uma oportunidade muito boa para aqueles que estão em busca de se preparar para passar por esse momento econômico, né, que nós estamos vivendo, né, um pouco mais difícil. E, como disse o Rodrigo também, teremos a oportunidade de falar um pouco mais a respeito desse programa que a Associação Comercial, e eu estou aqui em nome de toda a diretoria, do presidente Libânio, né, que nós estamos apoiando. Por quê? Porque é uma iniciativa que vai de encontro com a função da Associação Comercial, que é levar o conhecimento, levar suporte e ferramentas para que os empresários possam crescer, possam ter suas empresas de forma sustentável. Muito bem. Então vamos já diretamente no assunto, não é, desse evento que certamente vai trazer muitas possibilidades alternativas e acaba iluminando o caminho dos empresários para que eles enxerguem outras possibilidades, né, e sigam com mais tranquilidade o seu percurso, Rodrigo. Vamos falar exatamente sobre essa proposta, que já é algo comum dentro do Instituto, mas a gente tem a possibilidade de ver um formato específico para 2015. Afinal de contas, é um ano para lá de atípico. É verdade. Bom, o Instituto já existe há 16 anos, já fizemos algumas centenas de palestras e mais de 23 mil parceiros em 23 estados brasileiros. Parceiros de sucesso e parceiros que tiveram uma caminhada um pouco diferente por conta dessa parceria. Conseguiram colocar na prática tudo aquilo que eles aprenderam com o Instituto. Qual é o objetivo desse evento, dessa palestra dia 25? Através do Rodrigo Ribas, que será o nosso palestrante, compartilhar com os empresários de Marília e região 5 dicas. Nós demos o nome para a palestra bem em cima do ano que nós estamos vivendo, como você disse. 5 dicas para enfrentar o indigesto ano de 2015. Um cenário político um tanto quanto complicado, uma economia teoricamente em recessão, clientes segurando venda, segurando compra, automaticamente os empresários estão sentindo isso no comércio, vendas caindo. Eu tive a oportunidade de estar ontem e antes de ontem na rua, passei por várias empresas aqui no centro de Marília já coletamos vários depoimentos dessa dificuldade que eles estão enfrentando. Mas para todo problema há uma solução, mesmo que seja um remédio um pouquinho amargo. Né? E a nossa proposta é trazer esse remédio o mais doce e suave possível, através do que o Daniel falou, que é o CDE. O objetivo desse evento no dia 25 não é falar do CDE, é trazer a palestra. E no final da palestra abordar esse programa de capacitação. O programa de capacitação que nós teremos a oportunidade de ouvir o depoimento, né, de quem na prática teve a oportunidade de aprender e de participar de um divisor de águas. O Adriano falava aqui nos bastidores antes do início do programa, né, sobre a importância da participação nesse formato de aprendizado que revolucionou o seu método de administração, né, Adriano? É fato. Nós temos um negócio há 18 anos, né? E há 13 anos nós já estávamos em atividade, quando tomamos conhecimento do CDE, quando o Rodrigo, inclusive na época, fez um desafio para nós, né? Explicou todo o programa e fez o seguinte desafio: olha, faça o primeiro módulo. Se vocês não conseguirem o resultado esperado, né, porque a gente traçou lá um objetivo, não tem problema, vocês podem simplesmente cancelar o compromisso sem o ônus do pagamento. Eu falei assim, não, nessas condições quem que assim, não vai? Não é mesmo? Assim é tranquilo. Mas por quê? Porque realmente o programa deles, né, o Daniel certamente vai poder dizer também com propriedade, realmente é muito prático, como você disse, e foi de fato um divisor de águas. Há 13 anos nós tínhamos um negócio e, como, né, não tenho dificuldade nenhuma de admitir que, como todo bom empreendedor e empresário, nós vamos conduzindo os nossos negócios e, final do ano, o que aconteceu? Não, eu comprei meu carro, sustentei minha família, né? Tá bom demais, né? Estamos conseguindo, né, evoluir.
mas sem ter propriamente, principalmente aquele que tem mais de uma loja, especialmente esse que tem, né, que a dificuldade, quanto mais unidades em operação você tem, maior a dificuldade, né, o Daniel que o diga. Então, nós estávamos nesse momento, mas nós não tínhamos apuração. 13 anos nós não sabíamos qual era o resultado com exatidão de cada uma das lojas. E a partir dessa experiência prática, nós pudemos enxergar com exatidão a situação de cada unidade e tomar decisões que certamente foram determinantes para que o nosso negócio se sustentasse até hoje e mais que isso, pudesse se desenvolver. Acho que o primeiro passo é não ter medo e enfrentar a realidade, já que você assume, né, esse compromisso não só com você mesmo, né, com a sociedade, com os colaboradores, empregados. É um compromisso que o empreendedor assume, né, colocando no mercado uma ideia. Então ele precisa enfrentar, não se acomodar, e esse é um recurso, uma ferramenta preciosa, né, Daniel? Com toda certeza, Lenisa, uma empresa é, acima de tudo, uma instituição cuja instituição ela tem várias áreas que ela assume responsabilidades, né? Área social, área ambiental, econômica. E principalmente em épocas de crise como essa que nós estamos vivendo, só vai sobreviver quem estiver realmente preparado. O ideal seria, claro, que todos os empreendedores, que todos os fundadores dos seus negócios tivessem, né, uma formação acadêmica, com curso de administração de empresa, contabilidade, finanças, aqueles cursos completos com marketing, gestão de pessoas e tudo mais, com MBA e tal. É claro que isso demanda um tempo muito longo, 5, 8, 10 anos, quando se inclui aí o pós, né? E o que o IDE traz é um resumo de tudo isso, ou seja, você em 6 meses, depois o Rodrigo pode estar falando um pouco mais de como funcionam esses módulos e a duração desse treinamento. Esse treinamento nada mais é do que uma síntese, ou seja, um resumo de tudo aquilo que você aprenderia num curso extensivo de administração de empresa. E para quem já fez, para quem já é formado, também é válido, porque é uma forma de você estar reciclando, ou seja, estar trazendo à tona tudo aquilo que você aprendeu e acima de tudo, a provocação que é feita pelos facilitadores do treinamento, no sentido de você ir e fazer a cirurgia que precisa ser feita, ir e fazer as mudanças. Então, quando você diz, é preciso encarar. Hoje, muitas vezes, e a gente percebe isso, o empreendedor, ele acaba se iludindo, achando que as coisas vão serem resolvidas de uma forma assim mágica, e não é assim. Tem uma técnica, tem ciência e tem que ter o trabalho. Senão não acontece. No mínimo a disposição, não é, Rodrigo, de enfrentar essa dificuldade e mais, até conversávamos também antes aqui sobre a importância do gestor enfrentar ele pessoalmente essa realidade, porque ele poderia passar essa demanda, né, toda essa problemática para alguém da sua confiança, ou um consultor, contratar uma empresa, dizendo, olha, resolva aí esse problema para mim. Mas não há nada como o próprio gestor, né, o proprietário da empresa, aprender e depois multiplicar. A visão dele, quando ampliada, aí sim, né, acaba trazendo todos os benefícios diretos e indiretos, né? Isso é muito óbvio. Com certeza, Lenisa. O nosso foco no treinamento, qualquer capacitação do IDE, é a potencialização do eu. O gestor, o dono da empresa, o empresário, o empreendedor, precisa entender que ele é a cabeça daquele organismo. E que se ele não tem todo o conhecimento, ele não precisa ser especialista em todas as áreas, mas ele tem que entender um pouco de cada área. Até para delegar depois. Exatamente. Como delegar, como cobrar de alguém alguma coisa que eu não sei como deve ser feito. Né? E aí eu acabo fazendo como meu pai fazia, como meu avô fazia, como em modelos de governo passado, em momentos políticos diferentes eu fazia, e hoje não é mais assim. A economia está muito volátil, né? As mudanças são diárias. Um planejamento que eu faço hoje talvez não se adeque mais para o mês que vem.
encargos novos a cada momento, alteração com a inflação, o PIB caindo, tudo isso transforma o dia a dia, o cotidiano do empresário, numa grande ciranda, né, que está sempre se movendo. E ele precisa ter essa habilidade para poder adequar o negócio dele e se tornar rentável a cada mês. Quando o Adriano fala de mais de uma loja, aí o problema se potencializa se eu não tenho essa capacidade de gestão, né? O objetivo é, o empresário tendo essa competência instalada nele, ele pode ter uma loja, pode ter 10, mas ele vai ser multiplicador desse conhecimento e as pessoas que ele colocar para liderar cada uma dessas empresas vão ter o mesmo conhecimento que ele. Um outro grande problema é, como o Daniel traz no contexto que ele falou, se a empresa não está capacitada e se o empresário não percebe que ele precisa ter esse conhecimento para depois multiplicar, ele cobra, como você falou, das pessoas o que ele não sabe. Sim. Né? Na verdade fica, né, essa troca, às vezes injusta, né, dentro da empresa e claro que não tem como avançar. Isso também faz parte, né, de toda a dificuldade que a gente vê, a maioria dos empresários alegando ou jogando a culpa na crise, mas às vezes o conservadorismo do empreendedor é a maior dificuldade, o maior obstáculo que ele enfrenta, né, Adriano? Com certeza. E pegando um gancho no que o Daniel disse, a consultoria, eu vejo também que ela é sempre benéfica, né? Antes até mesmo dessa capacitação, nós tivemos consultorias atuando dentro do nosso negócio. Agora, a partir do momento que o gestor ele se capacita, até as propostas que consultorias de suporte estejam propondo, a visão é outra. Ele vai saber avaliar. Ele vai saber até atuar em conjunto para que realmente aquilo seja aplicável ou não, para que não fique apenas na teoria, a gente possa efetivamente implementar no negócio. Então, só fortalecendo tudo isso que está sendo dito aqui, essa questão da capacitação, ser do empreendedor, para que ele possa ser um multiplicador e até mesmo não dispensando uma consultoria. Nós, depois do IDE, nós tivemos outras consultorias também, mas já a visão foi diferente. Até para nós tomarmos uma decisão em qual unidade continuar uma atuação, nós utilizamos de uma ferramenta, contratamos uma consultoria de pesquisa, com base na pesquisa que ela trouxe, mas conseguimos atuar em conjunto de uma forma muito mais consciente e muito mais assertiva. Contra o alvo, né? E o tiro vai certeiro. Você não desperdiça tempo, né? E nem energia nesse trabalho todo. Nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos aqui para seguir com essa conversa, inclusive para motivar você aí do outro lado, né, a tomar essa decisão e também fazer a diferença na sua própria vida, na sua empresa, na vida de todos que estão à sua volta. Como superar esse ano indigesto? O tema é muito sugestivo, vale a pena prestar atenção e o evento acontecerá no próximo dia 25 de junho. Mais detalhes depois do intervalo, a gente continua conversando. Até já! Cotidiano com Leniz Almeida volta já. Crise? Que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares com vidro, R$ 3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$ 2.690. Invista no que é seu. Construa! O Nutrinforma Espaço Roberta Franco reúne em um mesmo lugar diversos profissionais com o objetivo de fornecer serviços à sua saúde. Avaliação com nutricionista, dermatologista, esteticista e fisioterapeuta que vão te indicar a melhor dieta. E para a sua comodidade, temos o Empório Nutrinforma, com todos os produtos à sua disposição. Nosso espaço também conta com Le Santé Gourmet, com refeições saudáveis e kits alimentares. Conheça nossos pacotes. Nutrinforma Espaço Roberta Franco, 3221-5070. Eu tenho um convite para você. Tudo que precisar você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá e aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Também aberto aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo. Parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega é imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá, Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao restaurante Chaplin.
Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Nesse Dia dos Namorados, mude de posição. Faça de um jeito diferente e apimente a relação com as dicas que a Ducris preparou. Para começar, mais paixão. Ela dá o fogo que toda relação precisa. Viva as boas rapidinhas. Uma mensagem picante no horário de trabalho vai despertar os desejos. Toda hora é hora. Aproveite os momentos inusitados. Pétalas perfumadas compõem um cenário perfeito. Nada de pressa nas preliminares. Deixe seu amor no ponto. Use e abuse da intimidade. Venha a Ducris e confira dicas ainda mais quentes para experimentar a dois. Ducris Boutique Íntima. Galeria Atenas, piso superior. Você está assistindo o Programa Cotidiano com Lenise Almeida. Voltamos aqui com o nosso programa cotidiano. O assunto agora é economia doméstica. Vamos falar de um tema que chamou a atenção durante a semana, que é o preço da cebola. Já reparou como é que vem subindo o preço desse item tão fundamental, importante na culinária do dia a dia? A dona de casa vem percebendo, vem sofrendo, difícil abrir mão, né, desse tempero gostoso, dá um toque especial na gastronomia, na comida tradicional brasileira. Não dá para ficar sem, né? Mas a ideia é pesquisar, comprar com tranquilidade, comprar de pouquinho e procurar o lugar mais barato, porque está chegando em alguns lugares a R$ 9,00 o quilo. Veja só. Quem percorre os corredores dos supermercados de Marília, principalmente o setor de hortifruti granjeiros, já deve ter percebido o aumento dos preços e a escassez de certos produtos. A cebola, um dos principais vegetais da mesa do consumidor, teve um considerável aumento nos últimos meses. De acordo com o gerente-geral do Ceasa, a Central de Abastecimento de Marília, são vários motivos do aumento. Nós estamos em período de entre safra ou começo de safra em algumas regiões, principalmente Minas já era para ter começado e a Bahia começou agora. Na nossa região aqui, na região sudeste e sul, nós estamos com um problema de tempo. A nossa safra da região produtora que é Monte Alto, que é famosa e a maior produtora da nosso estado, ainda não começou a safra, ainda vai demorar uns 30 dias. Então a gente está sendo abastecido por cebolas holandesas, né? Mas com uma quantidade pouca, então com preço maior. E alguma coisa está saindo na Bahia e Goiás, mas ainda está em início de safra. De acordo com o Ceasa de Marília, no ano passado, o saco de cebola com 20 quilos era vendido a R$ 30,00. Hoje, 2015, o preço chega a R$ 90,00 a saca. A dona de casa, Margarete Gazeta, acompanha os preços das frutas e verduras toda semana. Para ela, o preço da cebola está fora do comum. Inclusive, ela teve que diminuir a quantidade de compra do vegetal. Eu senti muito, acho que de um mês para cá tá subindo tudo, né? Não só a cebola, como tomate, a batata, tá tudo mais caro. Eu ia levar 1 quilo, agora eu vou levar 3, olha, porque é muito caro. Tem que economizar até na cebola. Tanto a carne como as coisas tá caro, mas a cebola foi demais hoje. Já o vidraceiro Aldo Moisés Franco não acompanha os preços dos hortifruti granjeiros semanalmente, mas quando chegou ao supermercado, ficou assustado com o preço da cebola. Realmente teve um aumento grande, né? A gente vai pegando sem olhar o preço, quando vê a gente assusta, porque realmente teve um aumento considerável. Outros produtos como o tomate, a cenoura, a abobrinha, outros vegetais e as hortaliças também estão com os preços elevados para o consumidor final. Segundo Capone, o mercado em geral de hortifruti granjeiros está com dificuldades e segue a mesma linha de outros setores que enfrentam a crise do país. A grande preocupação nossa em termos de consumo, né, da população é que hoje, pelos preços que estão as mercadorias, eles estão comprando o necessário para o dia.
E há tempos atrás a pessoa fazia uma compra, né, para semana, para ter em estoque, né? Hoje ninguém faz estoque de produto, porque o custo está muito alto. Então a cebola hoje, por exemplo, a R$ 9,00 o quilo, a pessoa compra 1, 2 unidades, 3 unidades para passar aquela semana ou aquele dia de fazer a comida, né? Então isso está ocasionando um menor consumo de todos os hortifruti, a gente tem sentido isso, principalmente na questão de frutas e os produtos que estão caros, que nem cebola, tomate, isso está encarecendo. Como está caro, o pessoal consome menos. Consumir menos, pesquisar, né? São alguns itens agora da rotina, né, da dona de casa, da família brasileira. Agora é uma pena, né, porque a gente pensa nesse empreendedor que é o produtor rural, sem incentivo, sem estímulo. Depois a gente pensa nas estradas, né, porque esses alimentos muitas vezes não são produzidos todos aqui, a despesa aumenta, estradas em péssimas condições. É um círculo vicioso que não tem fim. Aí chega no bolso da gente, né, Daniel? Isso tudo por falta de um planejamento que, ao meu ver, ele deveria ter aí o norte, principalmente do poder público, né? Seja aí da Secretaria da Agricultura, e, enfim, percebe-se na fala do diretor do SEASA o grande desestímulo que existe por parte do agricultor, do produtor. Uhum. E isso faz com que haja, então, uma escassez do produto, né? Havendo essa escassez, evidentemente que o preço aumenta, e até por conta desse produto ter que vir de outros estados e até mesmo fora do país, como o caso da Holanda. Então isso é uma situação séria, né? Claro que no caso específico da cebola, nós temos que levar em consideração também essa entre-safra. Assim, olhando como consumidor, a dica talvez é substituir a cebola pelo alho, pela cebolinha, né? Ou por outros temperos. Fazer uma hortinha em casa. Isso, exato. Vamos voltar às origens. Exato. Agora, no ponto de vista da economia, o que nós percebemos realmente é que a inflação está aumentando e muito os preços dos produtos, principalmente, e o que é mais preocupante, produtos de primeira necessidade. Cesta básica. E isso, ao meu ver, se dá por conta exatamente dessa diminuição da produtividade. Diminuição essa que é estimulada exatamente por essa crise, ou seja, pela incerteza, né? Os empreendedores não estão investindo. Uhum. Né? E aí, Lenisa, a preocupação é até quando essa situação vai se perdurar, né? É isso que nos preocupa bastante. É preciso que haja uma reversão dessa situação o quanto antes. E aí, né, quando nós olhamos para as medidas econômicas, e essa semana, inclusive, a nossa presidenta entrou em defesa do ministro o Levi, que é o seu ministro da Economia, dizendo que há um equívoco no sentido dele ser taxado como Judas, que na opinião dela isso não é. Mas o que acontece? Ele não está conseguindo atender nem a demanda dos seus aliados, como não está conseguindo atender a demanda da oposição. De uma forma geral, ele não está conseguindo atender nem a demanda da classe política e muito menos a demanda da classe produtiva. Ao meu ver, as medidas que foram impostas, principalmente no aumento, os tarifaços, e principalmente no aumento dos tributos, dos encargos, sobretudo da folha de pagamento, no momento onde nós precisamos incentivar, ou seja, é momento de desonerar, é momento de diminuir a carga tributária,
né? É momento de trabalhar no sentido de diminuir juros. Né? Pensar numa reforma tributária, né? Exatamente, pensar. Agora, o Levi, o ministro Levi, como ele é uma pessoa que vem do mercado financeiro, e nós sabemos que os bancos, eles trabalham no sentido realmente de monopolizar, essa que é a realidade, no sentido de extrair obter cada vez mais os seus lucros, né? E essa mentalidade que o Levi tem do mercado financeiro, aplicado na gestão pública, é um caos, porque o que ele está fazendo? Mais uma vez, transferindo esse ajuste fiscal para a população, para a classe produtiva. E pergunto, e o governo? Está fazendo a parte dele? Está cortando seus gastos? Faça o ajuste fiscal, eu sou a favor, mas corte primeiro as suas despesas. Sim, exatamente. Aí seria um ajuste justo. E em todos os setores, né? Na construção civil, imagino que também no setor de informática, né? Que é um serviço que cresce. O Brasil tem uma demanda muito grande, espaço para crescer, mas no momento de retração total, né, Adriano? A gente pensa na cebola, mas aqui é o exemplo, né, de como a realidade micro, né, vai diretamente ao encontro de números da macroeconomia, que muitas vezes as pessoas acham que não tem nada a ver com a gente. Né? O que a macroeconomia tem a ver com o meu dia a dia? Tá aí, chega lá na cebola. Né? É uma coisa vai puxando a outra. Com certeza. Na verdade, como você disse, é um exemplo de qual que é o movimento econômico hoje. Quer dizer, a inflação efetivamente está aí, até em números não tão transparentes assim. Sim. Não é mesmo? Por falar em economia, eu vi ontem, né, voltar a falar aí de se estabelecer, restituir a CPMF. É verdade. Né? Realmente a classe produtiva, ela sempre está muito distante nessa desigualdade de esforço. Né? Se fosse um esforço mútuo, como o Daniel disse, um esforço do poder público, do político, né, em fazer os ajustes que fossem necessários. Mas não, na verdade, há sempre uma transferência. Né? E voltando aqui, o contexto nosso aqui, aí cabe cada vez mais o empreendedor, empresário, comerciante, prestador de serviço, produtor rural, né? Como buscar alternativas, buscar meios de administrar melhor seus poucos recursos e mais escassos cada vez mais. E não é uma visão muito de longe pessimista. Não, é realmente olhar para uma realidade e buscar alternativas e soluções para elas. Por quê? De um lado, realmente falta planejamento, não é? Ou por desconhecimento, às vezes por desconhecimento do empreendedor mesmo, né? De fazer um planejamento a longo prazo, isso é tratado, um dos aspectos tratados no próprio treinamento do IDE. Como principalmente eu concordo com o Daniel, que se efetivamente houver uma atuação do poder público, seja ele municipal, preferencialmente estadual e federal, mas ainda que municipal, né, apoio para uma pessoa como o próprio Capone, que você mesmo disse, é uma pessoa extremamente atuante, Sim. e atuante em benefício da sociedade marinhense, e atuar como, por exemplo, apesar de não ser especialista, mas a gente sente na pele algumas coisas e observa o mínimo, né? Mesmo não tendo todo o conhecimento, somos capazes de dizer o seguinte, que na medida que o poder público, por exemplo, auxilia as cooperativas de agricultores, cooperativas locais, Sim. a fazer um planejamento para enfrentar possíveis cenários, como é o caso agora, né, da cebola, do tomate, e nós vamos assistir vários outros. Claro. Se nada for feito, se não houver uma efetiva ação, um efetivo trabalho em conjunto, e não querendo ser injusto, podem haver até alguns trabalhos já sendo realizados, mas a prova está aí, que há ainda espaço para fazer muito mais, Sim. porque senão não estaremos enfrentando essa dificuldade atualmente, né? Então tudo isso converge para o quê? Uma união de forças, especialmente uma atuação maior do poder público e, do lado de cá, o setor produtivo privado, buscar as capacitações para poder enfrentar todo esse cenário, essa dificuldade, que hoje, infelizmente, ela deve perdurar por mais um bom tempo. E tudo começa
aqui, né, no movimento local, ele tem força e a gente às vezes não acredita, né, para ganhar proporções, grandes proporções. Então, quando você vê um movimento global, a gente não imagina que ele começou num grupo pequeno, não é, dentro de uma cidade, dentro de uma associação, de um instituto. Então, Rodrigo, eu te pergunto, né, falando de empreendedorismo, eu acho que já até passamos do momento, né, para que haja uma aproximação maior do empreendedorismo e da política, né, da cidadania, porque até que ponto vocês trabalham tanto, né, buscam soluções para enfrentar muitas vezes iniciativas que vocês remam para um lado e o governo, né, as ações públicas é como se estivessem remando para outro lado, aqueles que deveriam manejar, né, com habilidade para que a gente pudesse viver melhor. Não é já chegado o momento, né, também desse tipo de informação ser trazida com mais frequência, a gente deixar de lado um pouco esse medo, né, de misturar política com negócio, que a política não é algo ruim, mas sim fundamental, para que a gente possa acompanhar, por exemplo, essa reforma política que está acontecendo lá, né, a toque de caixa, a gente pediu tanto isso e agora ninguém acompanha, precisávamos de uma reforma tributária, mas ninguém consegue saber quando vai acontecer ou não. Até quando essa nossa indignação tem que sair de dentro dos nossos grupos e alcançar um alvo maior? Na verdade, já passou da hora. O fechamento da nossa palestra, a gente fala sobre isso, né? Qual é o tempo? O tempo já passou há muito tempo, mas, na verdade, ainda há tempo de fazer alguma coisa. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. O que falta é isso aqui. O que falta é esse movimento. O que falta são ícones de uma pequena sociedade, pequena em relação ao Brasil. Nós estamos falando de Marília, que é uma cidade que ainda não tem 200 mil habitantes, não é isso? Mas você vê um movimento, chegou a 200? Não, tem um pouco menos, não tem, né? 200 mil eleitores, mas então. a população já está em 220 mil. 220? Eleitores ainda não tem. Eleitores, né? Ok. Mas economicamente ativa, né? Um pouco próximo disso, mas que falta ícones de uma sociedade, empresários que têm resultado, pessoas que já foram e são ligadas à política, que têm know-how, que têm experiência empresarial, adotar esse primeiro passo. Todo o grande resultado que a humanidade teve sempre partiu de uma pessoa, que teve positivamente a ação de contaminar as pessoas ao redor dela e gerar um movimento, criar força para isso. O Brasil nós temos uma característica que falta ao empreendedor, ao empresário brasileiro, que é do latino-americano, que é o planejamento. O brasileiro não cresce, ele não aprende na escola a fazer planejamento. O menino brasileiro, o sonho dele é ter o primeiro carro, mas ele não se planeja para sustentar esse primeiro carro. Enquanto fora do Brasil a gente escuta que os jovens são treinados e capacitados para ter o primeiro milhão depositado numa poupança, num investimento, né? Ou seja, eu vou gerar riqueza para lá na frente eu poder montar o meu negócio e não depender do poder público, buscar um financiamento e pagar juros, que por mais que o governo brasileiro diga que são baixos, próximo do que a gente paga para os bancos, ainda é muito alto, né? Então, quando parte esse movimento de planejamento, isso vai ser sentido na sociedade como um todo. O exemplo da cebola foi perfeito aqui, como você falou, ele é um exemplo muito pequeno. E no comércio, vamos trazer isso agora para o comércio, para a indústria, para as empresas de serviço, parte da mesma coisa. Por que nós vivemos isso? Todo ano nós temos entre-safra, todo ano nós temos problemas de produção de leite, porque quando está mais calor ou está mais frio, a vaca vai produzir mais, vai produzir menos. Quando fica mais quente ou mais frio, chove demais. Então, todo ano nós temos esses ciclos e nada é feito para diminuir esse impacto. Por quê? Como o Daniel falou, o impacto vem para a sociedade, o Adriano falou. O povo paga, não tem jeito. E acaba primeiro refletindo na classe produtiva, nos empresários, com cargas altas, né, de tributos. Quando o governo precisa resolver algum problema em relação à mão de obra, onera as empresas, busca outras fontes de receita, como, por exemplo, vem a CPMF aí, que já está sendo ventilado esse retorno dela, para cobrir algum furo, de novo, por falta de planejamento. O Brasil não arrecada pouco, nós temos esses números aí, e a gente fala de alguns trilhões por ano. Só que os desvios, a corrupção, a falta de gestão, às vezes não é nem só corrupção, mas a falta de gestão, que nasceu pela falta de planejamento, faz com que os recursos sejam aplicados de maneira errada, no lugar ou na hora errada. E a falta de envolvimento com a classe produtiva, com os empresários da cidade, gestão participativa das pessoas, as próprias comunidades se mobilizarem. Parece-me que nós vivemos em mundos diferentes. Aí quando a gente fala povo, parece que é uma outra entidade.
né? O povo, nós, governo, não é? Eles uns contra os outros, né? Todos contra todos. É muito estranho isso, né? Falta essa unicidade para buscar um objetivo comum. Exatamente. Não é essa a sensação que dá? Com certeza, nós sentimos isso no dia a dia. Quando você falou agora há pouco, o que falta para que o Instituto, por exemplo, seja mais presente? Falta apoio. Por nós sermos uma entidade particular, privada, e como toda empresa ter fins lucrativos, todo o esforço, todo o resultado que nós geramos é com esforço próprio. Sim. Mas, felizmente, em algumas cidades do país nós temos apoiadores, como nós contamos aqui em Marília, né, que chancelam um projeto, que aplicaram. O grande diferencial é eu planejo e depois eu faço, que também falta um pouco para o próprio empresário. Não somos contra a faculdade, pelo contrário, ensinamos, tem que estudar mesmo, tem que fazer faculdade. Mas o problema é quando eu passo lá 4 ou 5 anos, como o Daniel falou, e vejo muita coisa que no dia a dia não percola, não faz parte da minha realidade. E isso vai ficando de lado. Eu guardo o livro na gaveta e nunca mais aplico. E o grande diferencial hoje é quem coloca na prática, como o Adriano falou. Ele fez e colocou em prática tudo aquilo que ele acreditava. E é aí que você colhe o resultado. E é isso que está faltando. Faz toda a diferença, né? Então, eu acho que é um tipo de raciocínio, e só para finalizar aqui esse bloco, nós vamos para o intervalo rápido, também é algo preocupante a falta de fé das pessoas, porque quando você fala de um instituto, né, que trabalha com fins lucrativos, né, mas nós pensamos naqueles sem fins lucrativos, a população desconfia de tudo. Se tem fins lucrativos, a pessoa fala, não vou colaborar, porque para onde vai esse dinheiro? Se não tem fins lucrativos, eu não vou colaborar porque, né, de repente, também para onde vai esse dinheiro? É como se ninguém mais confiasse em ninguém. E isso a gente tem um histórico muito triste, né, de problemas, e falta um pouco, né, de caráter mesmo, e aí gera a desconfiança. Então, é uma revolução social, né, que a gente precisa fazer com que aconteça, na verdade. Não esperar que aconteça, porque senão fica tudo na mesma, né, André? É verdade. O Instituto, ele é uma empresa privada, né? E com foco em desenvolver gestores e buscar levar para eles soluções. Esse é o nosso desafio. Muito bem. Super desafio que a gente vai tratar um pouquinho mais no próximo bloco e a gente já volta aqui com o programa cotidiano pensando nisso, né? Esperança, falamos da cebola e cebola, ano indigesto, né? Tem tudo a ver. Intervalo rápido e a gente já volta. Cotidiano com Lenise Almeida, volta já. Crise, que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Porcelanato retificado, cor cimento, R$ 28,90. Coral acrílico rende muito, R$ 189,00. Invista no que é seu. Construa! Nesse Dia dos Namorados, mude de posição. Faça de um jeito diferente e apimente a relação com as dicas que a Ducris preparou. Para começar, mais paixão. Ela dá o fogo que toda relação precisa. Viva as boas rapidinhas. Uma mensagem picante no horário de trabalho vai despertar os desejos. Toda hora é hora. Aproveite os momentos inusitados. Pétalas perfumadas compõem um cenário perfeito. Nada de pressa nas preliminares. Deixe seu amor no ponto. Use e abuse da intimidade. Venha a Ducris e confira dicas ainda mais quentes para experimentar a dois. Ducris Boutique Íntima. Galeria Atenas, piso superior. Todos Sombrite, todos com braços articulados. Policarbonato, todos modelo comercial. Todos Cortina. E vários outros modelos é com a Fábrica de Todos Marília. Nesta você pode confiar. Avenida República 1127. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3433-4900 ou 0800 771 5005.
Você está assistindo Programa Cotidiano com Leniz Almeida. De volta aqui com o Programa Cotidiano, estamos falando sobre um evento que acontecerá no próximo dia 25 de junho, na cidade de Marília. Rodrigo Cury veio representando o Ideia Brasil, né? E para nós é uma alegria poder ouvir não só sugestões, mas saber também dessa possibilidade de aprendizado, de compartilhar informações. O Adriano está aqui com a gente também representando a Associação Comercial e Industrial de Marília, Daniel Alonso também representando os empresários, a Associação Comercial, representando todo esse trabalho que é feito na cidade para união de esforços, né? Mas vamos focar nesse último bloco ainda sobre o evento, a importância dessa participação, né? E tópicos. Você falou logo no início do primeiro bloco que são 5 as ideias, 5 sugestões. Difícil resumir, né? Nesse número, cabe numa das mãos e aí já também ajuda muito, né? Não fica tão complicado. É verdade. O objetivo dessa palestra é compartilhar com o empresário de uma maneira simples, que é sempre o nosso objetivo. Todo o programa de capacitação, inclusive, do Ideia Brasil, tem sempre esse foco, uma linguagem muito simples. O simples é o correto? Exatamente. Isso faz parte do nosso lema, né? O simples é o correto, fazemos sempre numa linguagem acessível. Então, o empresário, ele não precisa, poxa, eu preciso ter uma faculdade para ele participar? Não. Eu tenho só o primeiro grau, ótimo. Você é empresário, empreendedor, vá lá. A linguagem é para você também. Então, o objetivo do palestrante, que será o Rodrigo Ribas, é, através dessas 5 dicas, para superarmos esse indigesto ano de 2015, resumir em ações práticas de como o empresário pode fazer, na prática, no dia a dia da empresa dele, para superar os principais desafios que ele tem na gestão do negócio dele. Né? Então, a palestra dura aproximadamente 1h40, e durante todo esse tempo ele vai pegar cada uma dessas dicas e trazer exemplos na prática de como o empresário vive o problema na empresa dele e possibilidades de solução. No final da palestra, nós apresentamos uma possibilidade criada pelo Elton Lívio Petterle, que é o nosso presidente, que é o programa que o Adriano e o Daniel já citaram aqui, né? Que aí sim, com foco na potencialização do eu e com práticas, né, com ferramentas práticas, para que depois o empresário possa pegar isso e levar para a empresa dele, para utilizar os números dele. Na palestra, até com o objetivo de não expor ninguém, nós não buscamos informações particulares, né, dos nossos convidados. As informações são trazidas de uma maneira genérica, números e informações que abrangem todos. No treinamento e as ferramentas que depois vão ser apresentadas vão ser específicas para cada uma das empresas. É uma oportunidade, não é, que não pode ser dispensada, né, Adriano? Eu queria que você também reforçasse esse convite, inclusive já passando essas informações de como participar, né? Porque certamente alguém que às vezes não tem tanto contato, e é uma pena que não tenham, porque a Associação Comercial faz um trabalho de proximidade, né, há muitos anos, com inúmeros serviços prestados. Então, quem não conhece esse trabalho é até uma oportunidade de aproximação com a associação. Não tenha dúvida. E aproveitando mais uma vez, em nome do Libano, né, nosso presidente da Associação Comercial, de toda a diretoria, te parabenizar também, porque esse espaço que você está abrindo aqui já é um movimento para colaborar com o setor produtivo da cidade de Marília, até da região, não é mesmo? Já que o programa é assistido em toda a região, para que todos tomem conhecimento de uma oportunidade de capacitação que efetivamente traz resultados até imediatos para o negócio. É difícil falar isso. Algo que você faça traz um resultado imediato, né, Daniel? E esse é um programa que traz resultado imediato. Uma dica que eu deixo é a seguinte: quem tem sócio, é altamente recomendável que os sócios façam. Esse é um detalhe interessante. Porque a hora que você volta para dentro do seu negócio, se você já traz uma outra visão, uma ferramenta ou ferramentas, novos sistemas de gerenciamento, e aquele que é o seu parceiro de negócio, como no nosso caso, no Tecnoplus, nós temos sociedade, né, meu irmão e tal, fizemos juntos. Foi determinante também. Num segundo momento, dentro do possível, isso é até algo natural que acontece. Você pega e leva alguns dos seus colaboradores para que façam também. Para quê? Para operacionalizar aquelas ferramentas que você passa a deter. E não gerar conflito, né? E não gerar conflito. Que é o mais não gerar complicado. conflito. Então, a minha dica, até uma dica que eu deixo fundamental quem tiver a oportunidade de fazer nesse momento,
vai ganhar muito com isso. Tendo sócio, é altamente recomendável que os sócios façam. Bom, e as informações, detalhes, né, para a participação, a Associação Comercial já está à disposição também para orientar. Justamente. E fica aqui o convite para que todos os empresários de Marília, associados ou não associados, vá conhecer a Casa do Empresário. A Casa do Empresário, como bem disse o nosso presidente Libânio, é a Associação Comercial de Marília, onde o Daniel já foi presidente, ele pode, né, realmente chancelar o que eu estou dizendo aqui, que o trabalho que a Associação Comercial faz, o que é colaborar com o desenvolvimento, com serviços para os empresários, sejam eles comerciantes, porque às vezes as pessoas pensam, olha, são só as lojas comerciais. Não, são comerciantes, prestadores de serviços, industriais, todo aquele que está na classe produtiva tem o apoio da Associação Comercial de Marília. Todo aquele que é empreendedor, tem o apoio da tem o seu sonho, quer colocar em prática, quer melhorar e crescer, tem o espaço para levar as suas dúvidas, né, Daniel? Acho que isso é o primeiro passo desse movimento que nós falamos aqui anteriormente. A união, efetivamente, faz a força? Com toda certeza. É por isso que nós precisamos acreditar no associativismo, porque a união faz a força. E o Adriano citava da importância da associação comercial para todos nós, empresários, e é sempre bom lembrar, Lenisa, que a própria Associação Comercial e Industrial de Marília, ela é muito focada em gestão, tanto que por 2 anos consecutivos ela foi reconhecida pela FACESP como sendo a associação com a melhor gestão do Estado de São Paulo. Então, ou seja, para que eu possa ajudar alguém em uma determinada área, eu preciso dominá-la, tem que ter autoridade sobre ela. E no quesito gestão, a associação comercial tem autoridade, sim, para poder ajudar o associado e todos aqueles que precisarem dos serviços, dos bons serviços prestados pela entidade, e numa casa muito confortável. A Associação Comercial e Industrial, ela dispõe de modernas instalações, principalmente na palestra, onde será feita ali no auditório do dia 25, né? É um auditório novinho, poltronas confortáveis, todos os recursos audiovisuais. E então fica aí o convite, né, para o dia 25, na Associação Comercial e Industrial, a apresentação, ou melhor, essa palestra, que é uma proposta, né, de uma saída, de um caminho a ser percorrido, ou melhor dizendo, a ser pavimentado, né, a ser construído através dessas preciosas ferramentas que serão disponibilizadas pela equipe do professor Rodrigo Cury. Eu posso dizer que eu posso estar falando um pouco mais propriedade do treinamento, porque eu fiz alguns módulos em Bauru, e o último nós fizemos agora em janeiro aqui em Ourinhos, junto com uma associação que eu faço parte, que são as principais lojas de material de construção do Estado de São Paulo, que é o nosso G+. E como o Adriano disse, não satisfeito em fazer eu e meus filhos, né, nós levamos boa parte da equipe de diretores para que eles pudessem, junto com a gente, estar vislumbrando essas ferramentas e, como você disse, Lenisa, evitando o conflito, porque é muito sério o que o Adriano disse, porque ele deu o exemplo de 2 sócios, se um faz, o outro não faz, vai dar problema. Não, e você chega com esse entusiasmo, né? Você chega com ideias que muitas vezes quem não ouviu da maneira correta, porque existe uma técnica para apresentar essas ferramentas para que a gente possa absorver. E nós, leigos, não temos a mesma facilidade para retransmitir essas dicas. E aí a pessoa não entende. E ela sente dificuldade por não entender, ela começa a criar obstáculo. E isso realmente traz conflito, né? Então,
É um investimento, a gente fala tanto em investimento, acho que esse é o primeiro e o principal, investir em si mesmo, né? Fortalecer o eu, como o Rodrigo falou bastante aqui. Nós falamos tanto que é preciso investir em educação, Esse treinamento é educação. Educação para negócios, né, Adriano? Pode falar. Não, concordo, estou aqui acenando aqui positivamente porque é exatamente isso. Né? A capacitação é investir em educação. Educação justamente onde normalmente muitas famílias são dependentes, né, do ambiente, né, dos negócios, né, das empresas. Né? Então, investir nessa educação não deixa de ser uma educação, de certa forma, básica. Sim. Em termos de visão econômica, né, da economia. É muito importante, de fato. Aprendemos bastante aqui hoje, né, Rodrigo? É verdade. E graças à sua presença. Eu tenho que agradecer muito. Nós temos um telefone aqui, posso divulgar esse número? Por favor. É o 99845-4432, falando diretamente com você, né, para mais informações sobre o evento no próximo dia 25. E aqui nós daremos sequência à divulgação também, até o dia do evento, para motivar ainda mais o nosso público a comparecer e participar. E eu tenho só que agradecer a gentileza da sua presença, viu, Rodrigo? Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a todos pelo convite. Lembrando que no dia 25 é uma palestra, né, onde nós vamos abordar 5 dicas e lá será comentado sobre o projeto de capacitação. Então os empresários estão convidados a participar nesse primeiro momento de uma palestra e conhecer o Instituto. Isso, no Solar do Ano Indigesto. Eu gostei disso, viu? Detalhe, essa palestra tem algum custo? Não tem custo algum. Eu falei do investimento, mas é investimento de tempo, né? Isso é importante. Obrigada, Daniel. Depois do treinamento, sim, ele tem um custo, mas a palestra do dia 25 isso aí é um presente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Bem lembrado. Na pessoa do presidente Libânio, do nosso querido superintendente Guto e toda a diretoria representada aqui pelo Adriano. É uma cortesia aí para todos os associados. Tudo bem lembrado mesmo, né, Adriano? Lembrado. Adriano, obrigada, viu, pela presença mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui. Esperamos você em outras oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço, Denise. Até a próxima. Daniel, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima também, né? Grande chance hoje nós tivemos mais uma vez de aprender e compartilhar informações, fortalecer aquele velho sonho, né, de criar movimentos para uma vida melhor, né? Uma inspirar, melhor. É isso aí, mobilizar as pessoas, principalmente, como você citou, Lenisa, no bloco anterior, a ter mais fé, a acreditar, porque nós sabemos que o momento que estamos vivendo está difícil para todo mundo. E se está difícil para todo mundo está dolorido. E quando a gente está com dores, se alguém encosta, né, aumenta ainda mais a dor e você acaba achando que a sua dor é culpa do outro. E na verdade, não é nada disso. O que nós precisamos, nesse momento, acima de tudo, buscar essa compreensão, né, global de tudo que está acontecendo, fazer a reflexão das mudanças que nós precisamos fazer, trabalhar esse eu, que é a proposta do IDE, para que nós possamos buscar essa maturidade e superar todos os desafios, todos os obstáculos que desde que o mundo é mundo sempre existiram. Sempre existiram. Nós temos que enfrentar. Esse é o desafio de estar por aqui, né, nesse mundo estranho, mas muito bom de viver, não é? Muito obrigada, viu, vocês, mais uma vez. Nós vamos encerrando aqui essa edição do programa Cotidiano. Tenham todos um final de semana repleto de muita alegria, descanso e preparem-se para a próxima semana que vem aí com muitos desafios. A gente encerra deixando para você um convite. Você e sua família estão todos convidados a uma tradicional festa que acontece lá na Escola Orbe, e todo o nosso carinho aqui também para a diretoria, né, a Malau, muito obrigada sempre também pela parceria. E é um armazém brasileiro que acontece lá há muitos anos e ela fez questão de convidar a todos para essa festa no próximo domingo. Obrigada e até segunda. O Colégio Orbe de Marília preparou para este domingo, dia 14, a partir das 13 horas, a tradicional festa Armazém Brasileiro. O evento, que já está no seu 30º ano, terá danças típicas do mês junino e diversas barracas de comes e bebes. Nós temos há 30 anos, né, a 30ª festa, o Armazém Brasileiro. Valoriza as culturas das regiões, onde as crianças vão fazer apresentações de suas danças. Aí temos comes e bebes, né, como todas as festas, vários espetinhos, pastéis, doces, cocadas
e aí vai ser bem gostosa e divertida. A diretora falou ainda sobre o resgate da tradição dos estados do Nordeste e do folclore brasileiro. Diversas atividades interdisciplinares foram realizadas ao longo dos últimos meses. Ela, na verdade, ela não tem um foco religioso, né? Ela tem um foco para um estudo folclórico, né, das regiões. E os alunos aprenderam sobre as regiões e as danças são típicas das regiões do Brasil. O Colégio Orbe mantém tradição em Marília há mais de 30 anos. A escola atende crianças do maternal até o 5º ano do ensino fundamental. A 30ª Festa Armazém Brasileiro será realizada das 13 às 19 horas na Avenida Alfeu César Pedrosa, número 66, no bairro Fragata, no centro de Marília. Queria convidar vocês para vir aqui na festa junina. Vai ter comidas típicas, brincadeiras, muitas coisas. Vem para a festa da Orbe neste domingo. Nós esperamos vocês. Vem para a festa na Orbe, é neste domingo. Venha. Cotidiano com Lenise Almeida. Oferecimento: Casa Sol, a mega loja.